Muito boa noite, como estão as coisas? Muito bom estarmos juntos, reafirmarmos nosso compromisso, menos conosco propriamente dito, mas conosco individualmente, conosco com a nossa própria essência. Esse compromisso precisa ser resgatado. O compromisso com aqueles que, da pátria espiritual, trabalham por nós, cuidam de nós, nos acolhem, nos estimulam. É maravilhosa essa certeza de que nunca estamos sós. Produz revoluções nas nossas almas. Afinal de contas, é fugindo da solidão que fazemos grande parte das coisas. Para ser aceitos em grupos, bebemos, fumamos, usamos roupas, palavras, vamos a lugares. E quase nunca é por uma vontade individual, quase sempre é para sermos aceitos, para não ficarmos sós. Não é? Veja que transformação acontece na vida da gente. Que transformação acontecerá quando realmente guardarmos a certeza de que jamais estamos sós. Jamais. E mais, que estamos em excelente companhia, junto a espíritos, junto a individualidades que nos amam muito, tanto que reservaram décadas para cuidar de nós, do berço ao túmulo. Vejam só que amor é esse, não é? Saber disso, essa certeza é muito confortadora de nossas almas, muito acalentadora. Afinal de contas, nós temos que ser realmente importantes para alguém, para esse alguém se dedicar tanto a nós. Vocês não acham? Certamente. Nossa solidão, nossa baixa autoestima precisam ser confrontadas com a realidade desse time, dessa equipe que trabalha incessantemente e dedicadamente por nós. Muito obrigado a todos eles. Que a nossa gratidão preencha e acalente nossas almas. Hoje viemos falar sobre o retorno. Porque sim, um dia, por razões que nós ainda vamos estudar, os amigos espirituais, os instrutores, representantes de Deus, houveram por bem nos inserir na vida material. Mas a única certeza de quem vem para a vida material é que voltará ao plano espiritual através do fenômeno morte. E o fenômeno morte nos assusta demais por estar imerso num espesso véu de escuridão. O que é a morte? Como ela se dá? O que acontecerá conosco após a morte? Especialmente essa terceira questão
vai ser objeto do nosso estudo hoje. O que acontece depois da morte? Como fica a nossa individualidade? Vamos lá? Pergunta 149, depois seguida da 150, 150A e 150B vão tratar desses assuntos. A 149 fala assim: o que acontece com a alma logo após a morte? E a resposta diz assim: ela volta a ser espírito, ou seja, retorna ao mundo dos espíritos desencarnados que havia deixado temporariamente ao renascer na Terra. A resposta dos espíritos é exata e aborda o que há de essencial na volta ao mundo espiritual na morte. A morte é uma volta para a nossa pátria, é o deixar o corpo físico, condição em que somos alma, já que alma é o espírito mais o corpo, para voltarmos a sermos simplesmente espíritos. Após a morte, a alma volta a ser espírito, ou seja, retorna ao mundo dos espíritos desencarnados, que havia deixado temporariamente ao renascer na Terra. Muito lógico, muito claro, muito exato, não é? Pergunta 150. Após a morte, a alma conserva a sua individualidade? E a resposta vem assim: sim, jamais a perde. Jamais perderemos a nossa individualidade. O que seria da alma se não conservasse a sua individualidade? Perguntam os espíritos. O que seria continuar após a morte se não tivéssemos uma clara noção da nossa individualidade? A 150A pergunta assim: como a alma pode ter certeza da sua individualidade se após a morte ela não possui mais o seu corpo físico? Não é interessante? Kardec, com essa pergunta, reconhece que o nosso apego ao corpo físico é uma fonte fundamental para a nossa noção de individualidade. E não tendo mais o corpo físico, o que dá essa certeza ao espírito que ele conserva a sua individualidade? A resposta vem assim: ela possui ainda o seu perispírito, formado pelo fluido que lhe é próprio, retirado da atmosfera do seu planeta e que possui a aparência de sua última encarnação. Na observação nós lemos assim: o perispírito atualmente também é conhecido como corpo astral e tão material para o espírito quanto o corpo físico é para o homem. Mesmo que seja necessário ao espírito um certo tempo para se adaptar a ele. Esse é um dos motivos por que muitos têm dificuldade em acreditar que já desencarnaram. Vejam, meus amigos, o corpo espiritual é o molde, é a forma a partir da qual é formado o corpo físico. Primeiro grande motivo para após a morte nós encontrarmos no corpo espiritual uma roupagem extremamente semelhante ao corpo físico. Mas há uma segunda razão para isso acontecer, que é o fato de que o corpo espiritual, feito de fluido
de ectoplasma, de energia, ele é extremamente plástico à mente. É a mente que determina que corpo espiritual nós teremos. E é claro que a nossa mente, especialmente logo após a morte, não consegue conceber-se de outra forma a não ser com a exata aparência do corpo físico. Por isso, nossas mentes, logo após o desencarne, moldam o corpo espiritual para ser exatamente como era o corpo físico. Não é lógico que assim seja? Essa noção do perispírito é fundamental para diversos entendimentos que teremos ao longo desse estudo. Pergunta 150b. A alma leva consigo alguma coisa desse mundo? E a resposta é: leva apenas a lembrança de sua última encarnação e o desejo de ir para um mundo melhor. Essa lembrança será boa ou ruim, de acordo com o que tenha feito durante a sua vida. Quanto mais evoluída for a alma, melhor compreenderá a futilidade das coisas que deixou na Terra. Aqui nós temos a correspondência, a relação que existe entre vida na espiritualidade e vida na Terra. Se você quer saber basicamente qual será o contexto, que energias, que companhias você terá logo após o desencarne, precisa saber que assim é nossa morte, como foi nossa vida, que assim é o ambiente em que viveremos após a morte, conforme o ambiente que tivermos cultivado em vida. De forma que aquele que se embrenhou em guerras, embates, conflitos, invejas, mágoas, culpas, estará necessariamente enredado nesses sentimentos após a morte. Especialmente aqueles que estabeleceram parcerias, tratos, pactos com entidades espirituais vingativas. Esses pactos estabelecem aprisionamentos da alma que não podem ser superados apenas pela própria vítima. Ela precisará de ajuda, ela precisará de uma transformação interior para que possa se libertar dessas algemas. E isso não se dá através apenas dos rituais que os filmes de terror gostam de fazer, onde as criaturas fazem pacto com os chamados demônios. Nós fazemos pacto com o mundo espiritual praticamente a cada pensamento que emitimos, mas muito particularmente através dos pensamentos reiterados, dos pensamentos com os quais nós nos auto-obcecamos. Aqueles que se auto-obcecam pelo álcool, pelas drogas, pelo sexo, pela comida, pela bebida, pelo poder, pelo dinheiro. Há muitas obsessões. Há pessoas que se obcecam por outras pessoas em relações apegadas, possessivas, ciumentas. Evidentemente, quem viveu dessa forma vai morrer dessa forma e vai renascer no mundo espiritual dessa forma, com essas mesmas preocupações.
essas mesmas, digamos, deformidades, essas mesmas auto-obsessões que muitas vezes correspondem a obsessões espirituais, a relações tóxicas com espíritos, tirando qualidade, tirando lucidez, tirando leveza da sua morte, do seu primeiro estágio na pátria espiritual, mas lhe dando tensão, dor, punição, escravização. Como nos livrar desse quadro tão difícil que tantas e tantas vezes ocorre no mundo espiritual? Claro, vivendo melhor, vivendo bem. Particularmente atentando para os padrões mentais que nós cultivamos a cada momento. Precisamos estar atentos a isso. Temos sido pessimistas, descrentes do ser humano, descrentes da lógica perfeitamente positiva que reveste todos, absolutamente todos os fatos. Será que essa descrença, essa desconfiança, esse rancor, essa mágoa, essa culpa, esse preconceito, esse medo que toma conta de nossas vidas pode gerar saúde, luz, boas companhias? Claro que não. Somos aparelhos de rádio e o que determina o que estamos captando é a nossa sintonia. Por isso precisamos demais cuidar dessa sintonia. Por isso é cirúrgica a orientação de Jesus, quando diz: vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Extremamente precisa essa orientação, sintética, exata. Não basta simplesmente vivermos. O automatismo da vida nos enreda num círculo vicioso. Quanto piores as nossas vibrações, piores as nossas captações. Quanto piores as nossas captações, piores as nossas vibrações. Quanto piores as situações que nós vivemos, mais nos entristecemos, mais descremos, mais nos desesperamos. E quanto mais descremos e mais desesperamos e mais nos deprimimos, piores as companhias espirituais. Como mudar essa situação? Não basta apenas viver. Quem vive no automático e teve uma má noite de sono, sem perceber, começa o dia tratando mal as pessoas de sua família. Tratando mal as pessoas de sua família, recebe maltrato também. Somando as energias pesadas da noite mal dormida com as energias pesadas da família com maus tratos, vai para o trânsito e só pode agir e recolher outras más energias, chega no trabalho dessa forma. Ao final do dia, certamente a pessoa está moída, destruída, quebrada e não sabe nem por quê. Porque está vivendo no automatismo, não se percebe. A pessoa não se percebe, não consegue intervir em sua própria vida, aquele que não se percebe, transformando-se num boneco das circunstâncias, numa boneca das influências espirituais, uma marionete.
só adquirimos a capacidade de dirigir nossas próprias vidas a partir do momento que entendemos a lei de sintonia, a lei de atração, compreendemos que das nossas vibrações depende tudo o que acontece à nossa volta. Ampliando o ditado popular, podemos dizer assim: diga-me o que pensas e o que sentes, e eu te direi com quem andas, assim na terra como no céu, e eu te direi quem és. Nós queremos saber quem somos nós, é a pergunta símbolo do autoconhecimento. Diga-me o que pensas, o que sentes, eu te direi com quem andas, assim na terra como no céu, e eu te direi quem és. Precisamos demais nos acompanhar, nos observar, atuar e ao mesmo tempo nos observar. Dar um passo atrás em todas as situações, fazendo as coisas, sentindo as coisas, pensando as coisas, falando, mas ao mesmo tempo nos observando. Nós precisamos ser o melhor, o mais atento, o mais zeloso espectador de nós mesmos. Só assim, quando uma vibração, quando uma sintonia baixa ameaçar tomar conta, nós poderíamos atuar e neutralizar. Precisamos ter a capacidade de nos auto-observar constantemente e ter um arsenal de técnicas que elevem a nossa vibração, que Jesus chamou de oração, mas que nós precisamos perceber a elasticidade desse conceito para agregar à nossa volta inúmeras técnicas de elevação da nossa vibração. Oração certamente não é o conjunto de palavras que a sua crença aponta como sagradas. Aliás, muitas vezes o conjunto de palavras que a sua crença aponta como sagradas não exerce o papel de oração. Oração é tudo aquilo que eleva o seu padrão vibracional. De forma que, para quem gosta de animais, um vídeo engraçadinho de gatos e cachorros brincando, filhotes brincando, coloca um sorriso em nosso rosto. Um vídeo de flores desabrochando coloca um sorriso em nosso rosto. Crianças brincando, contato com a natureza, mesmo que seja por vídeo, arte elevada, a música elevada, o balé, pinturas de qualidade que estimulem a nossa sensibilidade. Há um conjunto expressivo, mais individual, de técnicas de elevação das nossas vibrações. De uma forma geral, podemos englobar na arte, no contato com a natureza, e nas práticas espirituais diretamente, como a oração, se feita em profundidade, como a meditação, da mesma forma, senão não serão oração nem meditação. Esse conjunto de técnicas precisa estar constantemente à sua disposição. Mas é claro que se essas técnicas estiverem à sua disposição, mas você for incapaz de perceber que está com o seu padrão vibracional baixo, de nada adiantará. A receita completa é vigiar e orar.
adquirir a capacidade de permanentemente se auto-observar e aí sim acionar as técnicas de elevação do padrão vibracional, abraçando uma árvore, andando na beira do mar, pondo o pé no chão, praticando a respiração consciente, técnica que sempre estará à nossa disposição. Nem sempre poderemos abraçar uma árvore, nem sempre poderemos entrar no mar, mas sempre poderemos praticar a respiração consciente, como quem inspira luz e expira sombras, como quem inspira verde e expira marrom. Isso só depende de nós. Da mesma forma, podemos e devemos ter no celular vídeos que nos alegrem, que nos inspirem, que nos deem leveza, como de animais, como de plantas, como de natureza. Fotos de figuras que nos refresquem a alma, para uns Maria de Nazaré, para outros Mahatma Gandhi, para outros Chico Xavier, para outros Jesus Cristo. Para outros ainda uma avó querida, um irmão, figuras significativas, vivas ou já retornadas à pátria espiritual. Precisamos demais de recursos de elevação da alma. Vigiai e orai para não cairdes em tentação. Isso é a receita de viver bem, a receita prática, diária, para não cairmos. E que precisa ser dominada por cada um de nós. É a mensagem de hoje. Muito boa noite, Esther Ponzoni, Gugu Souza. Sempre externando a sua gratidão. É um exercício fantástico exercitar a gratidão. Parabéns, Gugu. Andréa Santos, Maria José Sobral, Yara Ferreira, Regina Frutuoso. Que esse nosso exercício se mantenha sempre para além do nosso encontro na hora do Ângelus, mas avançando para um encontro que faça da vida um encontro permanente nosso, com nossa luz, com o nosso Deus, ouvindo o estímulo maravilhoso do Cristo quando disse: brilhe a vossa luz. Aprendamos todos nós a fazer brilhar a nossa luz, e nenhuma sombra poderá apequenar, restringir, nos aprisionar, nos entristecer. Paz e bem para todos nós, ótimo final de noite e que a gente possa se encontrar amanhã às 18 horas novamente. Grande abraço, um prazer estar com vocês e até amanhã. Compartilhe se você entender que isso pode fazer bem. Eu entendo, viu você? Até amanhã.